Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Corinthians 2-0 sobre o Fortaleza. E na minha opinião, o Corinthians encaminhou a classificação para a próxima fase. Fortaleza pode chegar lá e se classificar? Pode. Até acho que vencer por 2-0 fazendo uma partida boa, uns 2 gols de diferença dá. 3, acho muito difícil vencer por 3 gols lá. Então é vencer por 2 e levar para os pênaltis. Então, na minha opinião, o Fortaleza na próxima partida do Brasileiro já tem que mandar força máxima. Não tem nem como pensar em poupar na próxima partida. Força máxima no próximo jogo, porque tem como conquistar o título brasileiro ainda, ou brigar por uma vaga na Libertadores, G4, e depois na partida de volta contra o Corinthians, botar força máxima e ver o que vai conseguir lá. 2 gols eu acho viável. 3, para mim, muito difícil. E a vitória de hoje foi merecida. Segundo tempo do Fortaleza, o pior segundo tempo aí disparado da temporada. Péssimo, péssimo, péssimo. Corinthians fez 2, poderia ter feito 3, 4. Primeiro tempo foi bom, até tomar o gol. Até tomar o gol, o Fortaleza vinha bem. Agora, após o gol, o Fortaleza acabou na partida. O segundo tempo, irreconhecido. Irreconhecível. Vitória merecida do time paulista. Vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. 22 jogos invicto dentro de casa. Só isso explica o tamanho da vitória do Corinthians. É um jogo de mata-mata. 2 gols de vantagem. A vitória aumenta ainda mais de tamanho. A boa atuação com um time alternativo. Lembrando que o Fortaleza contra o Atlético no final de semana poupou os titulares porque a prioridade do Fortaleza era essa competição. Ao contrário do Corinthians, que prioriza o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, quebra o tabu fora de casa, tabu do Fortaleza, muito tempo sem perder jogos dentro de casa. No campeonato que o Fortaleza tratava, ou trata, como prioridade, não dá para dizer que a classificação está garantida, dá para dizer que o Corinthians agora é o favorito, sem dúvida nenhuma. Porque o Fortaleza, desde sempre, tratou a Sul-Americana como se fosse a sua prioridade. E é um dos principais, ou era pelo menos, desculpe, favoritos para a conquista do título. E hoje parecia que o jogo era em Itaquera. Não por causa da torcida do Fortaleza, não por causa da arquibancada, pela imposição do Corinthians no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo, aí entra muito na conta do que o Léo falou. O Fortaleza veio num momento de baixa de desempenho na temporada. Mas no segundo tempo, o Corinthians jogou muito mais que o Fortaleza. Tanto que o resultado acabou ficando barato. Então, eu acho que o corintiano está muito feliz. Eu acho que o corintiano não esperava uma vitória por 2-0 fora de casa. Né? O time parece, vamos continuar falando, parece que cresce nesse momento da temporada. Foi assim no jogo contra o Flamengo. Foi assim na derrota contra o Botafogo pelo segundo tempo que fez. Mesmo com o Botafogo jogando mais, mas uma atuação já que não é de um time que vai ser rebaixado. Né? E se o Corinthians terminar a temporada sem correr risco de ser rebaixado e com um título internacional, porque a Sul-Americana ela, na verdade, é muito maior do que as pessoas avaliam aqui no Brasil, porque o continente enxerga a Sul-Americana de um jeito muito especial. Aqui a gente enxerga a nossa Copa, a Copa do Brasil, do jeito maior do que a Sul-Americana. Para mim, o Corinthians vai terminar a temporada, uma temporada muito boa. Talvez outros times do estado, muito menos criticados, não terminem a temporada com algum título e quem sabe assim com o seu torcedor feliz, como talvez o corintiano termine se ganhar a Copa Sul-Americana. E o jogo de hoje credencia o time ao título. Verdade. Sabe quem está muito feliz hoje? Mas está aniversariando, eu já explico o que é. Mas eu ouvi um companheiro aqui da mesa falar o seguinte: Yuri Alberto precisa ser exaltado hoje. Então eu vou passar para o nosso companheiro aí, que além das dicas gastronômicas no Rio de Janeiro, mandou essa. Yuri Alberto precisa ser exaltado hoje. Eu faria um GC sobre isso aqui no Grande Passe. Hoje ficou por sua conta, mas eu posso explicar, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, Birner, o fã de esporte com a gente, principalmente o fã de esporte corintiano. Mais cedo a gente debatia durante a programação sobre o Yuri Alberto, sobre o Lucheiro, e há sempre uma predisposição em tacar uma pedra em quem perde gol, em quem não joga bem, em quem custa demais, talvez demore a entregar. E eu falei essa de exaltar o Yuri Alberto porque se o Yuri Alberto sai hoje da partida sem fazer um gol,
a dificuldade do Corinthians em ampliar a vantagem, transformar a superioridade em vantagem, ia cair sobre ele mais uma vez. Ele era o pior em campo até então. Ele ia ser do Corinthians. Do Corinthians. Ele ia ser, o que o Thales pede, o que o Thales não se comporta bem. O Thales tem crédito, né? Não, mas por que o Roberto não tem? Eu vou te perguntar. do Ramon depois do último jogo? Tudo bem, ouvi, tá? Ele deu uma direta pro Thales. O Yuri tem 42 jogos na temporada com o jogo de hoje. Tem 21 participações em gol. A cada 2 jogos, ele tem uma participação em gol. Eu estou fazendo isso por quê? Porque, da maneira que se fala, parece que o Yuri é um cego de bola. Isso me incomoda um pouco, porque muitas vezes a gente perde um pouco o debate pela essa necessidade de sempre perdeu o gol hoje, taca a pedra. 1-0, podia ser mais, é vilão. Então, eu acho que é de se exaltar. O Birner falou uma boa finalização. Boa. Ele perdeu, mas ele tentou, ele fez um gol, não desistiu até o final. O Corinthians não desistiu de tentar ampliar a vaga até o final. Não é que ele é um grande jogador, não é que ele é o melhor atacante da história. Ninguém pode reclamar de postura dele. Ele não é o melhor atacante da história, ele não vai ser o melhor isso atacante da história do Corinthians. Ele não teve a atuação que tem o Coronado, ele não tem o desempenho técnico que tem o Galo recentemente, mas eu acho que a gente precisa parar de tratar jogador como lixo de forma tão rápida. Então hoje o Yuri, que perdeu muito, mas também ampliou a vantagem, a cada 2 jogos na temporada ele tem uma participação em gol pro Corinthians. Na campanha da... Se eu estiver errado, me desculpe, mas na campanha da Sul-Americana já são 6 gols. O Corinthians está perdendo na semifinal. Então, erra bastante. Teve problemas, como teve o Thales também, que uma semana atrás é festejado com uma grande notícia do ano. Então, acho que vale descer um pouco o tom e lembrar também, às vezes, como o Yuri contribui. Não é um gênio da bola, o Corinthians não vai só ganhar ou só perder por isso, mas é interessante pontuar também. Às vezes a gente fica numa busca por personagens. Se fosse para buscar um personagem negativo, lembram muito rapidamente dele. Então, um personagem positivo também, acho que vale essa menção de Corinthians, que o Birner já destrinchou, uma partida muito boa, podia ter feito 2, 3, 4 no início do segundo tempo. Coronado desfilou em campo com um espaço que eu não imaginava que o Fortaleza fosse dar. Os 3 volantes dificultaram para a transição do Fortaleza em casa. O Fortaleza não foi um bom time hoje, e isso é mérito do adversário também dentro do Castelão, mas acho que vale essa menção ao Yuri. William. Muito bem. Jean Oddi, agora sim. O Jean Oddi está completando 15 anos de ESPN hoje, fez um post muito bonito no Instagram. Vai pagar depois do jantar pra gente. Sabe as palavras como... Parabéns ao Jean Oddi. Obrigado. Parabéns Mas não é pra linda carreira aqui na ESPN. Tudo bem? Palavra sua, tudo bem? Eu não vou nem fazer a pergunta, abrir pra você, fica à vontade, fala do jogo. Só não aplaudiu. Cara, eu acho assim, primeiro, antes de tudo, foi um jogo surpreendente, né? Acho que é surpreendente o resultado, mas acima de tudo é surpreendente o que foi o jogo, porque o resultado ele reflete exatamente o que foi o jogo, né? Principalmente pelo segundo tempo. Eu acho que se no primeiro tempo a gente teve um jogo equilibrado, um jogo disputado, e aquele equilíbrio já era de alguma maneira uma surpresa, né? E não vou dizer nem pelo momento que atravessa o Fortaleza, porque o Fortaleza não atravessa o seu melhor momento. Agora são 4 jogos com 3 derrotas e um empate nesses 4 jogos. Mas pelo potencial que a gente sabe que o Fortaleza tem, jogando em casa, né? E aí, de fato, o Corinthians quebra uma longa série de invencibilidade do Fortaleza em casa, tendo poupado o time para jogar essa partida. Então, é aquele jogo que você imagina, pô, os caras vêm de 2 derrotas e um empate, ok. Mas esse é o jogo que vai ser olhado de uma maneira especial. Esse é o jogo em que o Fortaleza vai se impor. E ele não conseguiu se impor em momento algum. Repito, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de equilíbrio, e um equilíbrio que acaba com um placar em vantagem para o Corinthians, graças ao golaço do Coronado. E o segundo tempo foi de uma imposição absurda do Corinthians. O Corinthians foi muito superior e, de fato, se terminasse 1-0, teria sido pouco, né? Teria sido muito pouco para tudo que o Corinthians produziu, para as chances, principalmente que o Thales Magno perdeu. Foram 2 chances muito claras que ele perde praticamente embaixo do gol. Então, 1-0 seria muito pouco e talvez até ficasse na cabeça do torcedor corintiano aquela coisa, pô, tudo bem, foi um ótimo resultado, 1-0, qualquer torcedor assinaria um 1-0. O empatezinho já estava assinando. Eu acho que sim, porque você sabe da dificuldade, aí é mérito do Fortaleza, né? Claro. Dizer que você assina um empate fora de casa com o Fortaleza antes do jogo, eu acho que é mérito do que o Fortaleza se tornou nos últimos anos. Mas a verdade é que seria aquele 1-0 que talvez muito torcedor dissesse, pô, legal, 1-0, mas podia ter sido mais. Dava para ter garantido a classificação. E não digo que o Corinthians garantiu a classificação, mas convenhamos, com o 2-0,
com a partida que o Corinthians fez contra o Flamengo, contra o Juventude, o segundo tempo contra o Botafogo, e ali nós estamos falando de um dos jogos, se não o jogo mais complicado que um time pode ter que fazer no Brasil hoje, né, que é pegar o Botafogo fora de casa. Eu acho que, apesar da derrota ali, aquela não foi uma derrota que deixou o torcedor pessimista em relação ao seu futuro. E eu acho que 2-0 de vantagem, jogando o que o Corinthians vem jogando aí nesses últimos 4 jogos, é algo que deixa o torcedor, acho que talvez mais até do que esperançoso, a gente já pode até usar o termo otimista em relação ao avanço para a próxima fase. Claro, não estamos falando em relação ao título, aí falta muita coisa, mas em relação ao avanço na próxima fase. Curioso, né, Calçade, que o pessoal está citando aqui vários jogos. É o jogo contra o Juventude, é o jogo contra o Flamengo, o segundo tempo contra o Botafogo, o jogo de hoje. São Corinthians diferentes. Diferentes. Né? Corinthians diferentes. A gente está vendo evolução em Corinthians diferentes. Boa noite. Boa noite. O Ramon sai do jogo contra o Botafogo criticando a equipe pelo comportamento. Ele queria uma equipe com mais agressividade, ainda mais um time que está jogando muito futebol, não pode deixar a bola no pé e ficar assistindo. E o Botafogo fez valer isso. Então ele critica o comportamento da equipe. A escalação de hoje tem 2 jogadores apenas que iniciaram aquela partida contra o Botafogo. Então a mudança veio com outro time, porque jogou o Hugo Souza, que é o goleiro, e o Thales Magno, que jogou 45 minutos, e disse o Ramon na coletiva que foi substituído, porque ele identificou que Foi perguntado por quê, falando que o torcedor do Corinthians não gosta quando você tira, porque... mas ele falou, olha, clara e direta. Não era o que eu estava esperando. Porque muita gente imaginava que ele fosse ser poupado hoje. Porque em função também da pancada no ombro. Então, sim, a resposta veio com outro time, de caras que não jogaram ali. E a gente conversou ontem aqui, o Corinthians tem um projeto, uma ideia que é óbvia, não se discute, que é não cair. Então, tudo que tiver que ser feito para ter o melhor time jogando o Campeonato Brasileiro para não cair, será. Garro, banco. Garro tem um acúmulo de partidas ao longo do ano que é absurdo. Então, se não cuidar dele agora, talvez no momento crucial, que são os próximos jogos. E ele é o jogador mais importante do time. Exato. E ele com o Thales Magno cresce muito. E agora vem o Memphis. Então, peraí. O Carrijo tem um time novo se formando. O que se viu no Corinthians hoje foi surpreendente, todos os aspectos. Surpreendente Fortaleza, surpreendente Corinthians. Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, tem 13 jogos em casa. No Brasileirão, sendo disputado, pontos corridos. 10 vitórias, 3 empates. O único time que não perdeu em casa é o Fortaleza. É a melhor campanha de uma equipe no Campeonato Brasileiro, é o Fortaleza. Ele ganhou 33 pontos de 39 disputados. Não é? Ele perdeu 6 pontos nos 3 empates. Gols do Fortaleza, 20 em casa, tomou 6. Hoje levou 2. Isso em 13 jogos, tomou 6 gols. Então, é uma equipe que em casa tem um comportamento terrível para o adversário, joga com uma intensidade absurda e hoje não conseguiu. Aí você olha para o Corinthians, estava ao lado do Zé Elias, conhece ali, né, um pouquinho da meiuca, né, jogou no meio de campo, vida toda, ainda a gente fala, poxa, superioridade do Corinthians no centro do campo com o Charles, Breno Bidon, Rian, com uma mobilidade e jogador mais do confronto físico, Charles. Os 2 garotos são muito leves. Está falando de Breno Bidon e Rian, hein? E voltava o Coronado, circulando o Thales Magno, que é a essência do jogo dele. Aliás, é impressionante como o Coronado achou os espaços, a inteligência para achar os espaços. O Coronado é um jogador seguinte, o Coronado não é o jogador para o jogo do combate. Aí ele vai perder a bola. O Coronado precisa dos espaços e agir rapidamente. Quando ele age rapidamente, ele tem o passe e ele finaliza bem. Ele tem a pancada, faz gol de falta, cobra bem escanteio, bolas paradas e tal, e ele faz esse golaço. Ele sai da marcação e manda ver no gol. Né? Uma bola com... Eu acho... Baita gol. E a assistência que ele dá para o Thales Magno é brincadeira no segundo tempo. O Vojvoda, acho que sabe dessa qualidade, foi impressionante mesmo. O Léo até destacou durante a transmissão, né? A liberdade que o Coronado teve e já vinha tendo no primeiro tempo. Acho que impressiona um pouco.
Aí eu fico até... A gente mostrou outro dia aqui, né, William? E o Calçade acabou de falar da intensidade habitual desse time do Fortaleza, né? O quanto esse time pega o tempo todo, não deixa o espaço para o adversário e consegue, em geral, sair com transições muito rápidas. Foi assim que chegou na colocação que se encontra hoje no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu hoje. E aí eu só me pergunto, Calçade, para quem acha também que isso é uma viagem, que é exagero e tudo mais, a gente mostrou outro dia aqui, quando a gente foi fazer a comparação do calendário brasileiro com o calendário europeu. Número de jogos. A gente mostrou o número de jogos dos times brasileiros que mais tinham jogado e mostramos que o Fortaleza é aquele time que mais jogou. Se a gente fizer também uma soma de quilômetros voados, certamente o Fortaleza foi o time que mais voou. Foi o time que mais jogou, foi o time que mais voou. Eu não sei, eu não gosto de afirmar essas coisas, mas acho que assim, é uma hipótese que precisa ser considerada no momento em que o Fortaleza vem de 4 jogos com 3 derrotas e um empate. Você não pode descartar. O quanto isso pode estar eventualmente influenciando nisso. Fala, Bertozzi. Rio, Porto Alegre e Curitiba, né? Então, o Fortaleza, de fato, quando a gente fala nessa questão logística, né, de estar disputando um torneio continental e um brasileiro que tem viagens continentais praticamente o tempo inteiro, claro que isso pesa e pode sim estar pesando, porque eu levantei essa dúvida, né? Pô, será que o fato do Fortaleza não estar conseguindo render fora de casa é um fator? Mas a gente estava falando de um time que tinha vencido, não era só que estava invicto a 21 jogos em casa, ele tinha vencido os últimos 13 jogos em casa, né? Consecutivamente em todas as competições, então não tinha ninguém conseguindo arrancar nem empate aqui. Pode ter chegado o momento de que esse time está abrindo o bico, de que esse time está com dificuldade para manter. Porque o Fortaleza até começa, as primeiras boas chances do Fortaleza no jogo são marcação alta, pressionando. Ou o Corinthians tinha que rifar a bola, ou o Fortaleza conseguia roubar a bola na frente. Mas o Fortaleza não conseguiu sustentar isso ao longo do jogo, né? E para mim tem um detalhe importante também. Eu ia tocar nesse ponto que o Léo cita. O Fortaleza começa o jogo de um jeito, não consegue sustentar. E acho que tem o outro lado também. Tem tudo isso que o Jean passa de, sabe, logística, dificuldade, problema físico, a sequência recente, os deslocamentos que o Léo traz, quantidade de jogos. Só que eu também vejo um Corinthians que soube entender um pouco isso. Porque se você pega para entender por onde o jogo passa, os 3 jogadores de frente eles estão muito, muito, muito distantes do resto do time. É o Pochettino, o Breno e o Lutero. O Lutero praticamente demora a participar do jogo. Um outro escape que teria de frente era o Pikachu. E o Pikachu, a todo momento, ele não consegue chegar perto desse cara porque ele está travado. O Corinthians está jogando por ali, está tentando por ali, está tentando abafar por ali. Então você não tem a velocidade, você tem um time espaçado, então começa tudo a dar errado para esse Fortaleza que, em tese, sabe jogar em casa. Mas para mim também tem mérito do Corinthians de saber onde jogar para tirou. Deixou esses 3 lá para frente, o meio-campo não anda, que é um bom meio-campo do Fortaleza, e o Pikachu, que é o escape, toda hora que você olha, ele está escapando. Ou ele vem por dentro, ou ele passa, ou ele está pisando na área, e o Corinthians soube jogar por ali. A jogada do gol ela não é construída por ali, né? Muito mais uma rebatida errada, uma série de bola errada, o Corinthians acelera, Thales e Coronado para acelerar. Mas é por ali, por aquele lado também. Então, a todo momento tem uma dificuldade de deixar o Pikachu subir, mérito do Corinthians, e a todo momento, esses 3 homens que volta e meia funcionam, o Breno, o Lutero, o Pochettino, eles não entram no jogo, não são acionados, com exceção desse início que o Léo fala. Eu preciso acionar o Ramon agora, tá? Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo, o canal do YouTube da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Corinthians 2-0 sobre o Fortaleza. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.